a lei da causa e do efeito. E essa lei é importante que a gente entenda também, né? Todas as leis são de grande valia e entendimento, porque essa lei também está intimamente ligada à lei da atração. Eu vou ler o axioma e nós vamos entender essa lei. O axioma diz assim: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é que um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Bom, o que o Kybalion, né? O que os princípios herméticos eles querem, que eles querem nos trazer de conhecimento sobre essa lei, sobre a lei da causa e efeito? Todo efeito tem uma causa. Então, o que é importante que a gente entenda? Talvez seja um dos princípios mais simples, até porque são um dos princípios que todos nós entendemos e todos, normalmente nós não colocamos muita dificuldade, muitas crenças, muitas limitações acerca de aplicá-la na nossa lei, na nossa vida, né? Essa lei da causalidade. Por quê? Se eu sei que tudo aquilo que eu faço vai gerar um efeito. Então, vamos fazer o inverso agora. Eu estou passando por determinada coisa na minha determinada situação, determinada vivência que eu estou passando no momento. É o efeito. Qual a causa desse efeito? Bom, a causa desse efeito é de nossa responsabilidade. O que não foge à lei são as decisões e o nosso livre-arbítrio. Então, essa lei vem até nos alertar que nós somos geradores dos efeitos na nossa vida. Então, quando eu falei para vocês que essa lei é uma lei bastante interessante, bastante ligada à lei da atração, é exatamente isso. Se eu quero algo na minha vida que seria o efeito, se eu quero um efeito, o que eu faço para gerar isso? Qual a causa? O que eu teria como causalidade para gerar aquele efeito? Então essa lei, ao mesmo tempo que nos traz uma advertência, nos toca o sininho falando, olha, presta atenção, porque tudo aquilo que tu faz vai gerar um efeito. Também nos traz a realidade de que tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu aprendo acerca de lei da atração, acerca de todas essas leis que precisam estar simultaneamente funcionando a todo momento, até para que a lei da atração ela venha a se tornar real na nossa vida, eu preciso entender isso. Eu preciso entender que eu tenho que gerar uma causa para aquele efeito. Então a lei da causa e efeito, ela não tem muitas, como dizem por aí, é papo reto, é isso. A lei é a lei, como dizem, a lei da semeadura. Plantou, colheu. Eu plantei uva, eu colhi uva, eu não vou colher abacaxi, tá? E se eu quero colher abacaxi, se meu sonho é colher abacaxi, eu vou plantar um pé de abacaxi. Pessoal, eu gosto de fazer essas analogias mais simplórias, porque é muito simples. As leis são muito simples. O que dificulta as leis, o que dificulta as nossas vidas estarem regidas sobre essas leis,
nós compreendermos, nós nos colocarmos na situação de estar sendo regida por essas leis e nos colocarmos na posição correta de estar sobre essas leis, é o que nos gera o efeito. Se eu não coloco as leis na minha vida, eu gero o quê? Eu gero um efeito contrário. Eu gero um efeito de desconforto, eu gero um efeito de não prosperidade, eu gero um efeito de não crescimento, de não iluminação, de não ser uma pessoa melhor. Então a lei da causalidade, ela nos faz refletir acerca disso, tá? Acerca do que eu faço, que gera um efeito. Então vamos começar a prestar atenção. O que eu estou fazendo que pode gerar um efeito que não seja bom, que não seja aquele efeito que eu desejo? E no sentido inverso, o que eu estou passando hoje? O que eu fiz para estar passando hoje? Por que eu estou passando por isso? Pessoal, não existe, como eu sempre falo desde o primeiro vídeo, não existe, não tem como burlar as leis, não tem burlar, não tem como burlar, tá? Se você está passando determinada coisa, você gerou essa causa. Se você está na dúvida do porquê dessa causa, é o momento de você fazer o quê? É o momento de você se interiorizar. É o momento de você, primeiro, entender a primeira lei, a lei do mentalismo, entender que você é uno, você é uma semente do todo, você é um fragmento do todo, então você é um ser divino. Então, se você é um ser divino, você vai entender que você só pode dar bons frutos. Então, se você não gerar uma causa que te gere bons frutos, você está desalinhado. Nós vamos voltando em todas as leis e vocês vão encontrar as respostas. Ah, mas Vina, mas poxa, um exemplo, eu estou desempregada. Eu não pedi para ser desempregada, eu não desejei, eu não almejei isso. Como é que eu posso agora imaginar que eu tenho essa responsabilidade? Bom, vamos começar a pensar que você gera a causa muitas vezes inconsciente. Vou dar um exemplo para vocês. Até na minha vida, eu sou funcionária pública aposentada, atualmente aposentada. Fui aposentada antes do tempo. Quando isso aconteceu comigo, até porque eu tinha 22 anos nessa mesma profissão, e eu me questionei muito, eu me questionei assim, eu me coloquei na condição, eu falei assim, será que eu errei em alguma coisa? Porque eu sei que a responsabilidade é minha, eu atraí isso para mim, vibracionalmente, eu atraí isso para mim pela lei das causalidades. Então, aonde está isso? Eu não conseguia buscar essa resposta. Pessoal, eu não tenho pouco tempo de estudo, nem na mecânica quântica, nem no hermetismo. São alguns anos. E eu tive que literalmente tirar um período para que a minha centelha, o meu eu divino, ele falasse ao meu coração. Eu ouvisse a voz de Deus, entendendo o porquê daquele efeito, do efeito da minha aposentadoria. E aquilo, quando veio assim de uma forma muito maravilhosa, né? Me trazendo um conforto, porque tudo aquilo que é do divino, que é do Criador, nos traz paz. Então, depois de um tempo, aquilo veio para mim como resposta e eu consegui perceber que o meu trabalho estava gerando um desconforto muito grande na minha vida. E inconscientemente eu fazia o quê?
Quando eu acordava de manhã para ir pro trabalho, 3 horas da manhã para sair 3h30, tá? Eu fazia o quê? Ah, não me conformo. Não tô feliz. Ah, não quero isso pra mim. Olha aí. Qual a vibração que eu estava mandando? Porque o que eu mando eu recebo. Vamos falar de causalidade. Eu estava gerando uma causa que iria gerar um efeito. Depois de um tempo, isso aconteceu. Olha, não foi fácil eu entender. Eu sabia que eu tinha sido geradora, tá? Mas não foi fácil entender. Então, nesse momento, eu tive que parar. Eu tive que deter o meu tempo para essa situação. Eu tive que meditar muito, falar muito, conversar muito com a minha centelha, sabe? Para chegar a essa resposta. E hoje eu digo para vocês que hoje eu faço aquilo que eu quero. Hoje eu levo a mensagem do hermetismo, a mensagem da alegria, da paz de Deus. Eu levo para vocês o que eu antes não levaria. Então, toda essa resposta ela veio para mim. Tudo isso veio para mim. Olha aí. Teve uma figura que eu vi, um vídeo que eu assisti, não me recordo qual, você até colocaria aqui nos comentários, mas era um peixinho. Vocês lembram do desenho do Pinóquio? Em que tinha aquele peixinho, que eu não me lembro o nome, mas tinha aquele peixinho naquele aquário redondo, aquele peixinho japonês, gordinho, bonitinho, né? E só que nesse vídeo, né, quer dizer, nessa figura, na verdade, era uma figura, e a pessoa falava assim, poxa, mas esse peixinho ele quer ir pro mar, mas ele tá tão bom para ele aqui, porque aqui ele não tem medo de predadores, aqui ele tem a comidinha certa ali, ele tem o aquáriozinho dele limpo, ele tem tudo direitinho. Poxa, mas ele queria liberdade, porque ele tem aqui, ó, o localzinho, ele tá numa condição de limitação. Ele não conseguia voltar para o mar. Era o desejo dele voltar para o mar? Era, mas ele colocou em primeiro lugar a questão da tranquilidade, do que trazia o conforto para ele, a zona de conforto. Mas no fundo, ele desejava ir para o mar. Aí o que aconteceu? O Criador foi lá, claro, o universo foi lá e aqueceu a parte de baixo do aquário. A água ficou quente e teve que saltar em direção ao mar. E ele foi. Então, gente, claro, né, é uma sátira isso, né? Mas é uma sátira a ser pensada. É uma sátira a ser pensada porque ele desejou, ele almejou, mas ele teve medo, mas ele almejou. Então, fortemente ele pensou que o lar, o mar é o meu lar. Lá é que eu sou feliz. Então isso aconteceu comigo, como acontece em várias situações da minha vida em que eu gero um efeito de acordo com uma causa. Só que eu hoje, depois que eu comecei os meus estudos, eu comecei a entender e a me policiar. Eu comecei a entender, ter sentimentos, gente, pensamentos. Olha só, se eu estou pensando isso, vai me gerar isso. Se eu estou pensando em medo, vai me gerar mais medo. Então, o que eu quero que vocês percebam de uma forma muito prática? Foi dessa forma que eu consegui, lendo os princípios herméticos várias vezes, e cada vez que a gente lê, a gente entende mais coisas, e cada vez que você lê, você vê uma frase que você não viu, uma palavra que você não viu. Claro que naquele momento os teus ouvidos estavam cerrados, mas eu hoje, nos dias de hoje,
eu consigo compreender e policiar até meus pensamentos. Aí entra a lei da aí entra a lei da vibração, entra a lei da polaridade, entra a lei do ritmo, entra a lei das causalidades. Todas elas se entrelaçam. Lembram quando eu falei no início? Elas se movem simultaneamente. Pessoal, lei é lei. Eu estou aqui na Terra, temporariamente na Terra, né? Eu estou viva temporariamente na Terra e eu respeito as leis. Existem as leis terrenas, assim como existem as leis do universo. Não é diferente, pessoal. Ou melhor, tem diferença sim. É que as leis terrenas a gente ainda consegue dar uma burlada, né? Mas as leis do universo não. Ninguém escapa da lei. Então, pessoal, o que eu tenho a dizer para vocês no dia de hoje é: pensem, atentem aos seus pensamentos, atentem às suas emoções, atentem aos seus desejos, às suas ações, porque tudo isso são causas que geram efeitos. Atentem, porque isso é real. Pessoal, eu vou falar toda vez que eu fizer vídeo, eu vou falar isso para vocês. A lei é lei, ninguém foge da lei. E isso é real. Ok? Então, não adianta querer, como eu dei no início da explicação das leis da causalidade, não adianta eu plantar um pé de uva e querer colher abacaxi. Eu não vou colher. Eu vou colher cacho de uva. E se eu plantar uma uva azeda, eu vou colher o cacho de uva azeda. Então, olha só, tenha bons pensamentos. Olhe para o teu próximo como você olha para si, com amor. Agradeça cada dia, porque Deus está em tudo. Deus está em você, Deus está em mim. Através de mim, Deus faz acontecer, Deus manda a mensagem que Ele tem que mandar, através do meu conhecimento, através de vocês que recebem o que eu estou falando. Já é um efeito decorrente de uma causa. Então atentem para isso. Ok? Pessoal, um resto de dia abençoado. Mais uma vez, repetição. Atentem para o que vocês pensam, para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, porque eles geram um efeito e pode ser contrário e você vai ficar perdido porque você não vai entender. Você não vai entender por que isso está acontecendo comigo, porque se for inconsciente, se for uma coisa como foi comigo, né? Inconsciente, mas na verdade o inconsciente que depois me deixou muito feliz. Pode acontecer com vocês. Ou melhor, se for isso, vai acontecer. E nada foge da lei. Nada foge da lei. Está feito. Ok? Beijo grande, pessoal. Um resto de dia abençoado para vocês. Cheio de luz, cheio de paz, cheio de alegria.